nomes das nossas ruas guardam histórias que muitas vezes não conhecemos. Eu sou o Caio. Vamos mostrar o que esses nomes podem revelar. No último episódio, vimos que as ruas do Parque Estoril homenageiam a história de Portugal. Mas por que isso acontece? O que isso tem a ver com o Brasil? Vamos refletir? A Torre de Belém homenageia uma antiga fortificação portuguesa localizada à beira do rio Tejo. A Torre de Belém era uma fortaleza militar, construída para vigiar o trânsito de navios que entravam e saíam da cidade de Lisboa. A famosa torre se tornou um monumento português e é muito visitada pelos turistas hoje em dia. Já a Avenida Praia do Restelo recebe esse nome graças à Praia do Restelo, localizada em Lisboa. Foi um local muito importante na história portuguesa. As grandes navegações que exploraram os oceanos partiram dessa praia, incluindo a expedição responsável pelo achamento do Brasil. Por falar nisso, a Avenida Pedro Álvares Cabral homenageia o navegador que comandou a esquadra portuguesa, que chegou ao Brasil em 1500. Essa expedição é considerada oficialmente o descobrimento do Brasil. Há uma grande polêmica em torno da palavra descobrimento. As terras que hoje chamamos de Brasil já existiam e eram ocupadas por diversas nações indígenas que tinham suas próprias histórias. Por isso, argumenta-se o uso do termo invasão. Além disso, há controvérsias sobre a chegada dos portugueses. Há indícios de que desejavam alcançar a Índia, mas que seus navios teriam sido desviados pelos ventos do Atlântico, fazendo-os aportar na Bahia por acaso. Mas há outros indícios que apontam um conhecimento prévio dos portugueses sobre a América do Sul. Temos também a Avenida Vera Cruz, em homenagem ao primeiro nome que os portugueses atribuíram às atuais terras brasileiras. Há ainda a Avenida Frei Henrique Coimbra, em homenagem ao padre que rezou a primeira missa no Brasil. Já a Avenida Pero Vaz de Caminha leva o nome do escrivão presente na esquadra de Cabral, responsável por enviar notícias da expedição para as cortes portuguesas. Ele escreveu a famosa carta ao rei Dom Manuel I, noticiando o descobrimento do Brasil. Não podemos esquecer da Rua Tratado de Tordesilhas. Ela tem esse nome em referência ao acordo firmado entre Portugal e Espanha, na época das grandes navegações. Os dois países eram as maiores potências mundiais que haviam se destacado na expansão marítima, descobrindo novas terras. Por isso, firmaram um acordo na cidade espanhola de Tordesilhas, reconhecendo quais eram as descobertas portuguesas e quais eram as conquistas espanholas. Os nomes das ruas do Parque Estoril parecem celebrar a relação entre Portugal e o Brasil, tanto que a principal via desse bairro é a Avenida Brasilusa, que liga o Estoril à região central de Rio Preto. A palavra Brasilusa celebra a amizade luso-brasileira, ou seja, entre portugueses e brasileiros. Mas por qual motivo as ruas do Estoril levam esses nomes? Não podemos esquecer que a cidade de São José do Rio Preto foi formada ao longo dos anos por muitos imigrantes de diversas nacionalidades que vieram para o Brasil, incluindo os portugueses. A colônia portuguesa em Rio Preto era bastante expressiva. Possivelmente, há anos atrás, a sociedade riopretense desejava homenagear essa boa relação da nossa cidade com os portugueses. Mas não foi qualquer época da história portuguesa homenageada nas ruas do Estoril. Percebemos que houve uma escolha. O período homenageado foi o das grandes navegações, quando Portugal foi uma grande potência internacional. Foi um momento de muito orgulho para a memória lusitana. Por isso, os séculos posteriores, considerados momentos de crise na trajetória portuguesa, não aparecem nessa nomeação. No século XX, Portugal viveu uma ditadura chamada de Estado Novo, comandado por Antônio de Oliveira Salazar. Foram muitos anos de salazarismo, de 1933 a 1974. Nessa época, o governo português incentivou a valorização das grandes navegações como motivo de orgulho patriótico. E foi nesse período que as ruas do Estoril receberam esses nomes. E aí, você sabia dessas histórias tão interessantes?
Os episódios do Giro na História contam com roteiro didático para uso em sala de aula. É só acessar na página da educação. Esse é o Giro na História, mostrando a história que está em nosso dia a dia.